Um jogo importante para as duas equipes. Apenas um ponto distanciavam os rivais. Que o clássico é vida ou morte. O clássico não, a vezes pode não jogar tão bem, mas você sabe que tem que lutar. O Vasco chegava com desfalque, mas ainda assim com a defesa reforçada. Eu acho que o esquema com 3 zagueiros está fazendo toda a diferença, porque o time do Vasco tem suas limitações. O Botafogo tinha um ponto forte, o ataque. E Tiquinho é sempre a nossa esperança de gol, né? O Júnior Santos naquela grande fase que ele está, Vitor Sá pela esquerda, então a gente quer balançar o Vasco. Para os vascaínos, a arbitragem ainda era a parte mais questionável até agora. O objetivo dos dois era a vitória. Eu acho que o torcedor está confiante, o problema é a arbitragem ajudar, né? Diferente dos outros clássicos, o jogo começou quente, já apontando que seria empolgado. O Botafogo só precisou de 2 minutos para animar a disputa. E o responsável por isso foi Vitor Sá. O camisa 7 recebeu de Tietê e fica livre para marcar. Teve comemoração, o VAR analisou e apontou impedimento em Vitor Sá. O Vasco respondeu rápido com Galdames. O alvinegro chega com Tiquinho Soares. E quem foi que teve um ótimo retorno e já deixou dele foi Eduardo. Tiquinho Soares dá um belo passe para o camisa 33 bater de primeira e fazer esse golaço. Mas a partida ainda ia render muito. O alvinegro era quem mandava e teve direito até uma linda caneta de Vitor Sá em Paulo Henrique. Tudo caminhava para o Botafogo até que o Vasco teve uma chance e Galdames não desperdiça, fazendo o primeiro dele com a camisa Cruz Maltina e deixando tudo igual. Savarino ainda tem a oportunidade no primeiro tempo de virar, mas sem sucesso. No segundo tempo, tudo mudou para melhor para a equipe Cruz Maltina. Com 44 segundos, o papai do ano, Lucas Piton, chuta com capricho para a alegria da torcida e a comemoração não poderia ser diferente dessa aí, ó. Tentando reverter o placar, o time alvinegro arrisca com Savarino para Léo Jardim salvar. E aí teve polêmica na arbitragem de novo. Paulo Henrique dá um carrinho em Vitor Sá e ganhou um amarelo, mas os alvinegros pediram vermelho. O jogo seguiu e o duelo andava melhor para o Vasco. Paulo Henrique é derrubado por Hugo e o árbitro marca pênalti. Verrete é quem vai para a cobrança e estufa a rede. 3-1 Vasco com direito a tirar a zica de Verrete. Olha, eu acho que tudo tem o seu momento, né? Ele como atacante, eu sei que se cobra bastante, porque todo jogo quer fazer o gol. Mas faz parte, atacante tem momento que tá deslanchando, faz gols, tem momento também que não vai acontecer, mas graças a Deus hoje ele fez 2, espero que consiga fazer muitos gols aí para ajudar a gente. Mas calma que ainda teve mais coisa para acontecer nesse jogo. Pirata Verrete aparece novamente, a bola chega a bater no travessão, volta nas costas de Gatito Fernandes e entra. O Botafogo ainda reagiu, com o Eduardo fazendo esse belo gol de bicicleta. Léo Jardim também trabalhou, com essa tentativa de Hugo, mas nada que freasse o Cruz Maltino, que dominou a maior parte do segundo tempo. O jogo prometeu emoção até o fim, mas quem levou a melhor e voltou a golear jogando aqui no Newton Santos foi o Vasco. E com a vitória, deixou o time mais perto da classificação no Carioca. Agora é manter tranquilo, a gente só vai jogar agora, se não me engano, no sábado, né? Vai descansar amanhã e pensar no próximo jogo. Apesar de ter tomado 2 gols, a defesa funcionou no Vasco e desta vez mostrou ainda que o ataque também é forte para brigar firme nessa disputa do Carioca. O grupo está animicamente muito bem. A vitória sempre dá confiança. Fazer 4 gols também dá confiança, mas é um grupo muito forte, passou por muita dificuldade. É uma inspirada. Eu tô tentando olhar o lado positivo da vida. Eu sou uma pessoa muito positiva. Isso é bom. Rumo ao bi. Na Copa Rio? Da Taça Rio, é. Perfeito. Ué, não é? Tô errada? Jogou a toalha, Fernanda. Não. Falar de Botafogo contigo e de Vasco com você. Vamos começar falando do grande vencedor desse jogo, Vasco da Gama, Lucas Pedrosa. O que aconteceu no enredo da partida foi um primeiro tempo e até os primeiros 20 minutos, vamos dizer assim, até a parada técnica, absolutos do Botafogo, né? O Botafogo como um rolo compressor e com uma qualidade muito grande. E aí eu vou destacar o Eduardo pela segunda vez consecutiva jogando muito bem e sendo titular.
E o Vitor Sá pelo ladinho esquerdo ali, jogando muita bola. Sim. Mas aí, no segundo tempo, eu digo até um pouquinho depois da segunda parada, o Pedrosa, como é que você quer, assim? É assim que você quer? Tá bom? Tudo bem. O Vasco dominou as ações. Sim. E aí eu quero que você me diga, qualidade da equipe, do Ramon, do Emiliano, leitura, o que você achou que foi uma diferença tão grande de um tempo para o outro, para o Vasco? Vamos lá. O Emiliano até fala disso na coletiva, sobre os primeiros 15, 20 minutos para você se adaptar ao gramado sintético, onde o Botafogo já está mais acostumado, e eu não falo de vantagem ou de desvantagem, eu falo de costume. É a mesma coisa que o Botafogo foi jogar em São Januário, o Vasco tem um costume maior em relação ao gramado. E aí o Botafogo realmente foi muito mais perigoso, fez um jogo muito melhor do que o Vasco até os 20 minutos, tanto é que abre o placar numa tabela ali com o Eduardo e Tiquinho. Quem assiste o Botafogo sabe que esse entrosamento é muito grande, é uma jogada manjada que deu muito certo na qualidade do Eduardo. O Vitor Sá foi uma bomba pelo lado esquerdo, o Rojas e o Paulo Henrique não estavam conseguindo segurar esse atleta, um cara muito diferente realmente, que cria muitas jogadas, só que depois o Vasco, mantendo a sua mentalidade, seu equilíbrio, conseguiu também equilibrar a partida. E o primeiro gol do Vasco, a bola passa por 50 segundos de posse do Vasco da Gama. Uma aproximação muito bem feita do meio campo, e aí a bola chega lá no Paulo Henrique, depois o David participa, o Zé Gabriel é muito inteligente em achar o Paê entre linhas, e a gente está falando aqui de um grande craque do futebol brasileiro, que a gente tem o prazer de ver hoje com a camisa do Vasco da Gama, o camisa 10 Dimitri Paê, numa bola perfeita para o Galdames, pisando na área, ele empata a partida. E aí o jogo já estava equilibrado nesse momento. No segundo tempo, o Vasco volta muito melhor do que o Botafogo, tanto é que consegue fazer logo o seu primeiro gol com o Lucas Piton. Para mim, hoje, é o melhor lateral esquerdo do Brasil, a bola que esse cara joga é impressionante, e ontem ele fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco, logo depois de anunciar que vai ser pai. Então comemorou aí, homenageando o futuro filho dele. Depois o Vasco da Gama continuou muito melhor, tanto é que consegue chegar a um equilíbrio, a um volume de jogo maior que o Botafogo. Tem um lance, e aí eu vou falar aqui, porque isso só mostra como a arbitragem da FERJ é horrorosa. A gente vai falar. E a gente vai falar sobre aqui. Vamos falar, tem Nadine até hoje sobre isso. Então eu vou deixar para essa parte aí. O Vasco continuou vencendo, continuou jogando melhor, chega ao terceiro gol num belíssimo lance ali do próprio Paulo Henrique, consegue tomar a frente e sofre o pênalti. O Verratti faz o terceiro. Depois o Ramon é muito inteligente, porque ele coloca o Pumita. O Paulo Henrique cansou muito, correu demais, e o Pumita também entra bem, acha o Verratti. Obviamente contamos com a sorte em relação ali ao lance do Gatito. E o 4-1, depois o Eduardo faz o 4-2, mas já não dava mais tempo. O Vasco foi absoluto no segundo tempo. E para finalizar, para mim o segundo tempo do Vasco foi o melhor tempo que o Vasco jogou em 2024. Ramon Dias e Emiliano Dias faziam um trabalho sensacional. Põe aqui na tela o anterior comentário de acho que era Marcelo o nome dele. Eu interrompi o Pedrosa porque nós vamos falar sobre isso. Sim. Mas ele vai dar a opinião dele também. Ele já vai dizer o que ele acha sobre alguns lances polêmicos, principalmente, o Rafa, o lance do Paulo Henrique, que na minha opinião foi um dos grandes destaques desse jogo. Eu achei que ele jogou muita bola, o lateral do Vasco da Gama, mas deu um carrinho forte do Vitor Sá, e muita gente falando que seria um lance para cartão vermelho. A Nadine vai falar sobre isso, na volta a gente vai dar nossa opinião e vocês vão ver também a imagem do lance. Cadê? Fala, Nadine. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Tivemos um lance polêmico no Clássico Carioca e o Botafogo reclama muito, querendo a expulsão do Paulo Henrique nesse lance onde ele comete a falta no Vitor Sá. O árbitro Wagner Magalhães mostrou apenas o cartão amarelo. Na minha opinião, o lance era para cartão vermelho. Isso é considerado jogo brusco grave. O Paulo Henrique, ele se atira com uso de força excessiva, ele atinge somente a perna do Vitor Sá. Ele assume o risco de poder lesionar o seu adversário ao disputar a bola dessa maneira e se colocar em risco a integridade física do seu adversário. É caracterizado como jogo brusco grave. O árbitro de vídeo não recomendou a revisão, mas na minha opinião o lance é para cartão vermelho. Era um lance que ali na hora do jogo, Rafa, eu tava no estádio, depois vem o Pedrosa. Eu já na hora falei assim, gente, né? Porque foi natural, não foi, o Vitor fez um malabarismo. Não, foi natural porque a entrada foi brusca, Rafa. Isso pra mim, a minha opinião também, isso é um cartão vermelho. Pra você também é? Pra mim também, concordo. O jogador do Vasco veio muito forte, muito forte. Não é nenhuma questão de interpretação. Nós temos muitas imagens, muitas câmeras. Aí é cartão vermelho direto. Assim como a gente defendeu que o Vasco foi prejudicado contra o Fluminense,
A gente aqui tem que fazer justiça, era para ter sido expulso o jogador do Vasco. Ô Pedrosa, o que você acha? O Vasco passou a semana inteira se posicionando em relação à arbitragem, em relação aos erros que sofreu e de forma justa, porque ele sofreu 4 vezes consecutivas nas partidas, o Vasco perdeu pontos por conta de erros. E nesse lance aqui, um pouco depois, o próprio Paulo Henrique sofre o pênalti do Hugo. Então seria um jogador que talvez não estaria por ali se tivesse pedido a revisão do VAR pro cartão vermelho, Pedrosa. São 9 jogos do Vasco nesse Campeonato Carioca, em 4 ele foi prejudicado. E contra o Botafogo, o erro foi a favor. Eu falei isso, as pessoas, Pedrosa, você não vai falar nada? Eu vou falar novamente que eu venho falando aqui a semana inteira. A arbitragem da FERJ é horrorosa. Eles teoricamente escolheram o melhor árbitro para apitar um jogo e o melhor árbitro de novo influenciou na partida. Porque o Paulo Henrique, na minha humilde visão, e eu não tô aqui para falar o que a torcida do Vasco quer escutar, tô para falar o que eu entendo de futebol, deveria ter sido expulso, como a Nadine falou, como o Rafa falou, como a Fernanda falou, porque é uma entrada totalmente desproporcional. Eu tava do estádio naquele momento e o Vasco jogando muita bola, sendo infinitamente melhor do que o Botafogo, e o Paulo Henrique faz isso aí totalmente desnecessário. Gosto muito do Paulo Henrique, tá jogando muito, mas essa entrada dele eu falei, vai ser expulso, vai acabar com o jogo do Vasco. E aí quando ele dá o amarelo e o VAR não chama, naquele momento ali eu falei, cara, essa entrada na minha visão era para cartão vermelho. Eu fiz questão de pegar meu telefone, abrir o jogo e vi a entrada e falei, é para cartão vermelho. E é algo que influencia na partida. O Vasco jogou muito melhor que o Botafogo. Vou repetir aqui. O segundo tempo do Vasco foi ótimo. Foi infinitamente melhor que o do Botafogo. Mas mais uma vez, essa arbitragem vergonhosa interfere na partida. O Paulo Henrique era para ter sido expulso. E eu vou falar novamente. Nunca falei em teoria da conspiração, nunca falei em roubo, falei sobre a qualidade da arbitragem da FERJ, que é amadora. E eu vou voltar a repetir. É amadora. A FERJ organiza o campeonato muito mal e o seu nível de arbitragem é horroroso. Vamos ver o pênalti. Foi um pouco depois desse lance. O próprio Paulo Henrique sofre o pênalti do Hugo. E foi um outro lance muito polêmico, porque foi um pouco depois, menos de um minuto, né, talvez. Foi poucos minutos depois. E aí o Hugo faz a carga, começa fora da área e faz a carga também dentro da área. Pra vocês isso foi pênalti? É como a regra diz, Fernanda. É como termina, não é como começa. Isso. E ele termina sendo abraçado dentro da área. Então foi pênalti. Pra você também, Rafa? É verdade. Você repara na imagem que ele recebe o contato quando ele pisa dentro da área. E aí configura pênalti. E aí, Rafa, o que todo torcedor botafoguense está bravo, achando ou não se isso foi pênalti, mas que foi o pênalti sofrido por um jogador que talvez não era pra estar ali, porque ele deveria ter recebido um cartão vermelho. E essa foi o que o torcedor ficou mais bravo, o torcedor, vamos dizer, agora do Botafogo, né? Sim, não era nem pra gente estar falando desse pênalti se o árbitro fosse correto ao expulsar o Paulo Henrique. Meus queridos torcedores vascaínos, mais uma vez, né, a arbitragem sendo um tema principal aí no Campeonato Carioca, né? Infelizmente aí, depois dessa linda vitória do Vasco, né, de virada 4-2 em cima do Botafogo no estádio Newton Santos, né, a arbitragem, né, toma conta dos noticiários novamente, né, o lance que era para ser expulsão do Paulo Henrique, né, não teve a expulsão dele, logo depois ele sofre um pênalti, né, o pênalti é indiscutível, né. O lance começa fora da área, mas termina dentro da área e todo mundo concorda que foi pênalti, né? Mas essa situação do lance antes, né, da não expulsão do Paulo Henrique, que fica aí essa complicação, né? Ainda teve um lance que até não foi muito debatido aí no programa, né? O gol impedido do Botafogo, né, no início do jogo, né, que o VAR mostrou a linha traçada na mão dos jogadores, né? Então, infelizmente aí a arbitragem do Campeonato Carioca está ridícula, né? E isso só faz manchar o campeonato, né? Um campeonato tão charmoso de disputar, que todo carioca gosta, né, do campeonato, principalmente dos clássicos, manchado dessa forma aí com uma arbitragem que tendenciosa, né? Podemos chamar assim. Então dê a sua opinião, deixa aí nos comentários e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Estamos aí perto de bater os 13 mil inscritos, estamos querendo chegar à marca dos 15 mil e depois buscar os 20 mil inscritos, né? Então se inscreve aí no canal e também ative a notificação
Deixa sempre um comentário aí no canal, que isso é muito importante pra gente. Valeu?